Witch Online capítulo 81, Chuva da Vitória. A conversa de Isaac ficou quieta, com muitos nem ousando respirar. Ele sabia que só precisava acertar o corpo do orco uma vez, não importa onde, desde que não fosse perna. Uma bala para decidir seu destino. Uf! Ele fechou os olhos e acalmou seu corpo. Uma vez que ele abriu os olhos, tudo ficou muito mais claro para ele do que antes. A ponta de seu dedo tocou o gatilho, e ele só precisou pressionar para descobrir seu destino. Ele ergueu a arma e apontou direto para o torso do orc. Era um alvo muito mais amplo, o que o tornava um local ideal para atirar. Krrrr. O orc estava hiperfocado. Nada conseguiu distraí-lo, nem os sons altos da centopeia ou o som da chuva que apareceu de repente no topo da floresta do desconhecido. A chuva escorria do buraco no teto, fazendo um som de respingo cada vez que pousava no corpo da centopeia. Isaac respirou fundo e estava pronto para disparar o tiro que determinaria se ele morreria ou viveria para ver outro dia. Se ele morrer, ele vai perder seus espectadores, ele perde o título Legacy Contender, 5 níveis que ele teve que ganhar com muito trabalho, e ele não pode jogar por mais uma semana, e ele será deixado para trás por todos os outros. Bom. De repente, o corpo da centopeia estremeceu, como se um grande terremoto tivesse acontecido, mas foi a centopeia matando o resto dos vagalumes, o que fez a luz ao redor da caverna diminuir. O orc não podia mais ver o humano de cabelos brancos, ou seu próprio corpo. Isaac abriu bem o seu e cheirou o ar na frente dele. Sniff. Ele podia facilmente sentir o cheiro repugnante do orc, e ele sabia exatamente onde estava. A câmera entrou automaticamente no modo de visão noturna. Ele ainda tinha suas falhas que foram corrigidas na próxima atualização. Às vezes, a visão noturna não ativa, mas às vezes ativa. Desta vez, ele fez. Os espectadores podiam ver claramente como o orc parecia confuso, enquanto Isaac parecia confiante e estava pronto para atirar. Atirar. Divindade. Mode. Pressione o gatilho. Ele não precisava saber o que o chat dizia porque sabia o que precisava fazer. Seu dedo apertou lentamente o gatilho e sentiu o recuo empurrando seu ombro para trás. Bang! A bala saiu do cano, e foi o único som no escuro sistema de cavernas. O orc ouviu e pulou para o lado na esperança de se esquivar. Mas, a bala é simplesmente muito rápida, e mesmo que o orc tenha conseguido se mover uma grande distância em apenas uma fração de segundo, ainda não foi possível se esquivar completamente. A bala perfurou a cintura do orc e saiu por trás com a bala coberta de sangue esverdeado. Cru. O orc gritou e caiu no chão com seu HP diminuindo, e logo chegou a zero. Com má vontade, ele morreu com seu ódio ainda remanescente. Isaac largou o rifle e mosquete depois que seu braço não conseguiu carregá-lo. Ah! Ele gritou e sentiu uma sensação muito estranha em seu ombro como se agulhas estivessem perfurando sua carne. Você matou o orc, 4000 XP ganhos. Ah! Ah! Isaac agarrou o rifle e mosquete com a mão esquerda e o jogou dentro do inventário antes de deitar no chão. A câmera estava circulando em torno de seu corpo exausto, e embora ele estivesse ciente de que deveria manter o fluxo entretido, ele estava simplesmente cansado demais para se importar. Desculpem, pessoal. Acho que vou encerrar a transmissão. Isaac, sem esperar o chat reagir às suas palavras, abriu a tela de transmissão e encerrou a transmissão. A tela verde ficou vermelha, que logo também desapareceu da vista de Isaac. Finalmente, ele poderia realmente relaxar sem pensar em alguém vendo em sua situação atual. Sem que ele percebesse, ele interrompendo a transmissão apenas fez com que todos espalhassem as notícias sobre a transmissão mais rapidamente, e não serão apenas alguns que ficarão empolgados com a próxima transmissão. Rachadura mais uma vez, todo o corpo de Centipede tremeu, o que impediu Isaac de relaxar. Vamos. Isaac suspirou e debateu se deveria usar a pérola de teletransporte. Mas logo, o corpo da centopeia começou a se aproximar cada vez mais do teto. Isaac viu o buraco ao longe, e parecia muito longe, mas era como se a centopeia o estivesse carregando porque Isaac via o buraco se aproximando a cada momento que passava. Logo, Isaac o viu a poucos metros de distância do buraco. Ele usou a mão esquerda para se levantar e já viu lá fora, com a chuva caindo em seus cabelos brancos e sedosos. Ele rapidamente saiu do buraco e apareceu fora do sistema de cavernas. Momentos raros como este fazem com que ele realmente se sinta relaxado.
Depois de quase morrer tantas vezes, foi ele quem sobreviveu e conseguiu escapar. O corpo da centopeia começou a se afastar cada vez mais do buraco. Respingo e gotejamento derrubar as gotas de chuva caíram no rosto de Isaac, deixando-o molhado rapidamente. O chão já estava molhado, deixando sua roupa de camuflagem suja por causa da sujeira molhada. Mas ele não tinha energia para se movimentar, então ficou deitado. Ele abraçou as gotas de chuva e fechou os olhos com satisfação. Em Winterland, não há chuva, apenas tempestades de neve. Esta foi a primeira vez que Isaac sentiu os efeitos da chuva. Por causa da chuva, ele podia sentir o cheiro da natureza melhor do que nunca. Isso é bom. Isaac cantarolou com satisfação. Não se importaria de ficar na chuva para sempre, mas o destino tinha planos diferentes. A chuva diminuiu lentamente em intensidade, e logo, Isaac sentiu apenas algumas gotas de chuva caindo em seu rosto. Mas então havia zero. Nada de chuva, e até o som sumiu. Ele abriu os olhos e viu o céu cinza desaparecer, substituído por um sol quente céu azul. Suspiro. Ele cobriu os olhos, que foi agredido pela luz brilhante que vinha do sol. Nunca pensei que odiaria ver o sol. Witch Online capítulo 82 Atravesse os mundos. Isaac chutou uma porta, que levava a um prédio desgastado, que era um dos poucos que ainda estava de pé na aldeia do Velho Oeste. Era um pequeno prédio parecido com uma loja com uma recepção de madeira e duas portas que davam para a área de armazenamento, mas era muito pequena e vazia. Uma camada de poeira cobriu o piso de madeira e todos os tipos de insetos rastejavam pelas rachaduras. Isaac se sentou e se apoiou na parede de madeira. Ele estava se escondendo do sol porque depois de passar tanto tempo no sistema de cavernas escuras, ele se acostumou, e o sol estava simplesmente fazendo sua pele doer. Havia uma razão pela qual ele ainda não foi embora. Ele queria atribuir suas estatísticas. Ele tem 30 stat points para serem usados. Ele não pensou muito profundamente e simplesmente os colocou em agilidade e precisão. Agi, 60 maior 80, SP, 30 maior 10, pré, 110 maior 120, SP, 10 maior 0. Seu HP havia sido recuperado há pouco tempo, e a contusão em seu ombro desapareceu. Ele abriu sua interface e verificou quanto tempo ainda restava para a poção de aumento de XP, e surpreendentemente apenas 10 minutos. Sem saber, o tempo passou mais rápido do que ele jamais poderia ter imaginado. É inútil ir encontrar mais monstros. Isaac chegou à conclusão de que estava acabado por hoje. Mesmo que o Mythical VR o Match permita que ele jogue o quanto quiser, ainda havia uma coisa chamada exaustão mental. Ele abriu seu inventário e pegou a pérola de teletransporte. Ele apenas deu uma olhada nos usos e não esperava que houvesse mudanças. Mas o que viu realmente o chocou. Pérola de teletransporte épico, 10 usos,10. Isaac esfregou os olhos e queria ter certeza de que não confundiria 10 com 1. Mas, uma vez que ele abriu os olhos, ainda eram 10. Como? Ele começou a ponderar qual era a razão para uma mudança tão drástica, mas só chegou a uma conclusão. Foi o Tail Spirit. Ele lembrou que o Tail Spirit estava muito obcecado com a pérola de teletransporte e de alguma forma se fundiu com ela. Durante a fusão, a pérola de teletransporte deve ter seus usos aumentados. Ele pensou em se teletransportar para seu quarto alugado no início, mas depois seus pensamentos começaram a vagar e ele pensou no quarto de sua vida real. Vou sair depois de me teletransportar. Isaac se decidiu, mas ainda estava pensando em seu quarto na vida real e não em seu quarto alugado. Casa. A pérola de teletransporte começou a brilhar, e logo o brilho esverdeado cobriu o corpo de Isaac. Logo, ele e a pérola de teletransporte desapareceram. Dentro da sede legada, Arthur estava mais uma vez parado no meio da sala, que tinha milhares de telas pregadas nas paredes. Centenas de trabalhadores digitavam incansavelmente nos teclados. Ninguém, exceto Arthur, sabia o que estavam fazendo. Mas logo, a calma da sala foi perturbada. Anel. Todas as telas ficaram vermelhas com o alarme disparando um som ensurdecedor. Arthur arregalou os olhos em choque e viu todos os trabalhadores digitando no teclado com pressa, tentando descobrir o que estava acontecendo. Relatório. Ele gritou e viu que nenhum dos trabalhadores parecia ter a menor ideia. Depois de ver que seus funcionários não tinham ideia, seu rosto empalideceu quando a possibilidade apareceu em sua mente brilhante. Não pode ser.
E muito cedo. Arthur saiu da sala, deixando os trabalhadores atordoados para trás. Enquanto corria pelo corredor, notou uma bela mulher de meia-idade carregando uma pilha de papéis, mal conseguindo ficar de pé. Ela tinha lindos cabelos loiros, chegando até a parte inferior das costas, e lindos olhos azuis, como um oceano, estavam vivendo neles. Ela também notou Arthur correndo como se sua vida dependesse disso. Arthur, é algo errado. Ela não conseguiu terminar suas palavras depois que Arthur passou correndo por ela. Código vermelho. Apenas o grito de Arthur foi ouvido quando ele chutou uma porta em pedaços, o que levou ao seu escritório. Os olhos de Emilia se arregalaram e ela acidentalmente deixou cair as pilhas de papéis no chão. Instantaneamente, o corredor foi bloqueado pelos papéis, mas ela não se importou e correu atrás de Arthur. Ela correu o mais rápido que pôde com os saltos e logo chegou ao escritório. Arthur estava digitando como um louco no teclado e murmurava algumas palavras inaudíveis. Muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Emilia sentou-se ao lado de Arthur e estava mexendo com os dedos. Ela sabe tudo o que havia para saber sobre a Witch Online. Ela pode não ser tão famosa quanto Arthur, mas está com ele desde o primeiro dia. Ela sabe da gravidade do alerta Code Red, e é algo que pode comprometer o real propósito do Witch Online para o mundo exterior. Se for uma dessas vadias fofoqueiras, então estamos arruinados. Arthur sentiu vontade de arrancar os cabelos, mas precisava ter certeza do motivo do código vermelho. Arthur, vai ficar tudo bem. Emily agarrou a mão de Arthur e deu um aperto fraco. Tudo vai ficar bem. Arthur parou por um momento depois de sentir a mão macia de Emilia tocando a dele, mas logo continuou digitando e disse, isso mesmo. Mas, isso não deveria ter sido possível. Garantimos que apenas jogadores com capacete mítico VR pudessem cruzar os mundos, mas havia um bug. Espere. Emily então de repente exclamou, você não deu ao presidente da Whitlock Company o Mythical VR Helmet? Arthur arregalou os olhos, você quer dizer? Ele iria experimentar. Emilia suspirou e não soube responder a essa pergunta, talvez. Alguns se sentiriam impacientes para experimentá-lo. Não. Ele não é esse tipo de homem. Arthur se inclinou na cadeira, então lembrou que tinha um filho, mas... E se o filho dele tiver a sorte de acidentalmente cruzar os mundos? Ele rapidamente se endireitou e começou a digitar. Ele se lembrou da identidade do filho de Maxwell e começou a digitar, Wright. Logo, ele pressionou Enter, e a tela começou a mudar. Arthur e Emilia se aproximaram da tela e se perguntaram. O primeiro usuário do Mythical VR Helmet foi tão incrivelmente sortudo. Witch Online capítulo 183, Isaac. O que está acontecendo? Isaac pensou confuso enquanto mantinha os olhos fechados por quase 2 minutos. A luz brilhante que geralmente acontece durante o teletransporte ainda estava lá, embora geralmente desapareça após alguns segundos. É um inseto. Ele pensou interiormente e esperou que suas preocupações fossem infundadas. Ele tentou abrir os olhos lentamente, mas teve que fechá-los instantaneamente. Era como se ele estivesse olhando para o sol. Ele não conseguia nem sentir seu corpo. Era como se estivesse flutuando no espaço e tivesse perdido o controle das funções de seu corpo. Bip ding de novo. Isaac suspirou e ouviu barulhos de ding e bip nos últimos minutos. Para ele, parecia que tinha sido apenas alguns minutos, mas ele não tinha ideia de quanto tempo estava em sua situação atual. Quando seus pensamentos começaram a divagar, e pensamentos de desconectar apareceram, ele sentiu uma diferença. Seu corpo não parecia mais flutuar. Em vez disso, sentiu o vento passando por seu corpo, o que também fez seu cabelo branco esvoaçar. Ele tentou cheirar o ar, mas foi difícil no começo, mas ele conseguiu dar uma cheirada e se sentiu muito estranho. Não foi semelhante com o ar do Witch Online, em vez disso, muito idêntico a um da vida real. O que está acontecendo? Ele gritou por dentro e queria que a luz brilhante desaparecesse. Depois de ter os olhos fechados por tanto tempo e apenas a luz brilhante para acompanhá-lo, ele começou a ter uma dor de cabeça alucinante, com sua visão no escuro se tornando uma mistura de vermelho e amarelo. Foi uma das piores experiências que ele já enfrentou, mas logo suas orações foram atendidas, e ele sentiu o vento diminuir, mas também sentiu seu corpo diminuir. Logo, a intensidade da luz brilhante começou a diminuir até desaparecer, e ele sentiu seus pés pousando no chão. Finalmente,
Terei que relatar este bug. Ele disse com aborrecimento e lentamente abriu os olhos. No início, ele teve dificuldades para enxergar e ainda viu uma mistura de vermelho e amarelo em sua visão, mas depois de esfregar os olhos e se acostumar a ver novamente, finalmente conseguiu enxergar direito. A primeira coisa que viu foi uma mesa de madeira e uma janela atrás dela. A janela mostrava uma lua no céu e um céu escuro. As cortinas estavam escancaradas, mas o que o chocou foi exatamente a mesa de madeira e as cortinas. Eles pareciam exatamente iguais aos da vida real. Ele também viu seu armário trancado e sua estante. Eu saí? Isaac se sentiu muito estranho e pensou nisso como uma possibilidade, mas ainda não tinha ideia de por que ele estava de pé e não deitado na cama. Ele coçou o cabelo branco sedoso e se virou para ver sua cama, mas logo seu corpo congelou. Na cama, havia um jovem deitado com algum tipo de capacete envolvendo sua cabeça. Seu cabelo branco era muito perceptível, e a metade inferior de seu rosto era visível, que mostrava seus lábios e queixo. O quê? Isaac cambaleou para trás e pensou que estava sonhando, mas mesmo depois de beliscar suas mãos, nada mudou. Ele olhou para sua própria roupa e ainda estava usando a roupa de camuflagem. Olhando para suas próprias mãos, ele as viu tremendo e quase sentiu seu coração explodir. Ele rapidamente agarrou seu peito e respirou fundo. Deve haver uma explicação para tudo isso. Inspirando e exalando, ele conseguiu acalmar seus batimentos cardíacos, mas não totalmente. Ele caminhou lentamente ao lado da cama e tocou o dedo do jovem, que parecia estar dormindo profundamente. Uma vez que ele tocou o dedo, ele também teve uma sensação estranha em seu próprio dedo. Gulp! Ele engoliu sua saliva e decidiu fazer mais um experimento. Agarrou os cabelos brancos do jovem e começou a puxá-los, mas também, ao mesmo tempo, sentiu a sensação de alguém puxando seus próprios cabelos. Isso deixou tudo claro, o jovem que estava deitado na cama era ele. Se como? Isaac caiu de bunda, o que causou um som um pouco alto, mas ele não teve tempo para se importar, pois estava pirando. Isso não pode estar acontecendo. Ele cobriu o rosto e deu um tapa nas bochechas para recuperar a compostura. Interface. Ele queria ter certeza que ainda estava dentro do jogo. Logo, uma tela holográfica apareceu na frente dele que mostrava suas estatísticas. Ele suspirou de alívio e viu um botão de logout. Ele queria pressioná-lo, mas não queria correr o risco de seu avatar desaparecer de repente do mundo real. Ele tem que saber se isso foi outra criação de Arthur, como uma lua. Isaac virou a cabeça e viu a porta, que leva para fora de seu quarto, e ele queria saber se seus pais o viam. Mas antes de sair, ele apertou alguns botões na frente dele, que sugou sua roupa para dentro de seu inventário. Ele se levantou do chão e rapidamente vestiu uma camiseta e calça de moletom, que se encaixavam perfeitamente em seu corpo. Em seguida, foi até o espelho e olhou para ele. Tudo parecia perfeito, exceto sua altura, que atualmente não era tanto quanto a da vida real. Ele não espera que ninguém perceba, mas por precaução, ele pegou um par de meias do guarda-roupa e as enfiou dentro de seus sapatos, que ele às vezes usa dentro da mansão. Esses sapatos foram feitos por sua mãe e foram feitos especialmente para ele. Permite que ele se mova dentro de casa sem a preocupação de sujar o chão. Depois de enfiar um par de meias dentro, ele colocou os pés dentro dos sapatos e olhou para o espelho. Ele parecia um pouco mais alto, mas apenas um pouco, mas era o suficiente para cobrir a diferença. Isaac respirou fundo e acenou com a cabeça. Vamos fazer isso. Ele se virou e colocou a mão na maçaneta, que abriu a porta. Lentamente, ele abriu a porta e viu o corredor da mansão de sua família. Tudo parecia perfeito, até o pequeno amassado na parede, causado por seu eu mais jovem. Isso é mesmo. Isaac tomou um gole alto e teve certeza de que Arthur não poderia recriar tudo com toda precisão, mas ele ainda tinha que ter certeza. Ele saiu do quarto, deixando seu eu da vida real deitado na cama. Witch Online capítulo 184, Dois mundos conectados. Isaac olhou pelos corredores e se lembrou de tudo. Tudo estava perfeito, até as flores no vaso. Esta manhã, os cervos mudaram para novos. Ele passou pelo quarto de Marvin e ouviu a música ressoando lá dentro, mas Isaac continuou andando e subiu as escadas. Ele desceu lentamente e logo entrou no terceiro andar. O longo corredor e uma dúzia de portas vieram à tona. Ele também viu poucos empregados limpando.
Isaac deu o primeiro degrau no terceiro andar, e os servos imediatamente notaram. Jovem mestre. Todos eles sorriram e assentiram. Eles ainda se lembravam de como seu jovem mestre os deixou sair mais cedo para que pudessem ter mais tempo com suas famílias. Eles já sentiam respeito pelo jovem gênio da família Whitlock, mas agora sentem um respeito ainda mais profundo. Isaac olhou para seus rostos por mais de uma dúzia de segundos e os reconheceu. As jovens que estavam recebendo um olhar tão intenso de Isaac coraram e baixaram ainda mais a cabeça. Os homens também ficaram surpresos ao ver Isaac não se mexer e empalideceram ao pensar que tinham feito algo errado. Mas logo, eles suspiraram de alívio depois que Isaac continuou sua caminhada e subiu as escadas, que levavam ao segundo andar. Logo, ele chegou ao segundo andar e viu uma visão semelhante de empregados limpando. Jovem mestre. Todos se curvaram respeitosamente. Sim. Isaac coçou a cabeça com incredulidade e subiu as escadas, que levavam ao primeiro andar. Um de seus pés pousou no primeiro andar. Ele ouviu o som da TV da sala, e um cheiro delicioso vinha da cozinha. Isaac olhou para o teto, onde um lustre raro estava pendurado. Foi um presente que sua mãe recebeu de um cliente rico que tinha itens antigos, e era único. Deve ser impossível replicar sem estudar seu artesanato por semanas. Isaac continuou sua caminhada e entrou na sala, onde uma única pessoa estava sentada em um sofá assistindo a um programa de TV. A pessoa era o pai de Isaac, Maxwell. Maxwell virou a cabeça depois de ouvir passos e ficou surpreso ao ver Isaac. Isaac, você terminou de tocar? Pai. Isaac arregalou os olhos. Maxwell franziu as sobrancelhas e sentiu que seu filho estava um pouco estranho. Está tudo bem? Não. Isaac balançou a cabeça. Isso não pode ser real. O que é? Agora, Maxwell percebeu que algo estava muito errado. Isaac correu para o sofá e agarrou a mão de seu pai antes de começar a arrastá-lo. Maxwell ficou surpreso depois de ser puxado por Isaac e ser arrastado. Isaac, o que há de errado? Tudo. Isaac gritou e correu para o segundo andar enquanto seu pai o seguia de perto. Logo chegaram ao quarto andar. Maxwell ainda estava confuso depois de dar os primeiros passos no quarto andar, mas também estava sério depois de ver o olhar de pânico de Isaac. Ele quebrou o capacete VR. Ele empalideceu e esperou que não fosse verdade. Conseguir o segundo capacete Mythical VR foi mais difícil de conseguir do que Mythical Legacy. Arthur deixou claro que apenas um em uma família pode ter um capacete mítico de realidade virtual, para tornar as coisas justas para todos. Cada família tem que escolher um de sua família e, geralmente, eles escolherão aquele que tiver o nível mais alto. É por isso que tem havido competição entre os membros da família desde que o IT Online foi revelado, porque obter o Mythical VR e o match foi uma grande honra e uma maneira de aumentar a força em uma dúzia de vezes. Maxwell escolheu Isaac porque tem grande confiança nele, mas precisava ter certeza de que queria continuar jogando antes de dar o VR e o match a ele. Se ele parasse de jogar, a próxima escolha teria sido Marvin, que era tão imprudente quanto uma pessoa pode ser. Isaac abriu a porta e acenou para que seu pai viesse. Maxwell se perguntou qual seria o significado disso e entrou na sala atrás de Isaac. Isaac fechou a porta atrás com uma batida e ficou cara a cara com o confuso Maxwell. Filho, o que é? Ele perguntou, e Isaac apontou direto para a cama. Maxwell virou a cabeça e arregalou os olhos depois de ver alguém deitado na cama. Alguém está usando seu capacete VR? Ele perguntou com choque, mas Isaac balançou a cabeça. É? Maxwell olhou para frente e para trás entre a cama e Isaac. Logo, ele viu uma pequena porção de cabelo branco da figura que estava deitada na cama. Ele arregalou os olhos e caminhou lentamente em direção à cama. Uma vez que ele estava bem ao lado da cama, ele viu o rosto sob a viseira do capacete e o reconheceu como seu filho. Ele sentiu suas pernas ficarem fracas e não podia acreditar. Inacreditável. Ele cobriu a boca, e as lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Isaac franziu a testa. Meu pai não sabia afinal. Ele pensou que seu pai estava chocado porque de repente havia 2 filhos. Maxwell enxugou as lágrimas e voltou-se para Isaac. Você deve estar confuso, certo? É? Isaac arregalou os olhos ao perceber, e parecia que seu pai sabia. Afinal, eu vou responder suas perguntas, mas primeiro. Maxwell sentou-se na cama e olhou para o rosto de Isaac por baixo do visor.
Diga-me, como você conseguiu cruzar os mundos? Atravesse os mundos. Isaac repetiu a palavra e sentou ao lado de Maxwell. Primeiro de tudo, eu planejei me teletransportar para meu quarto alugado com a ajuda da pérola de teletransporte. Depois que Isaac terminou de dizer a primeira parte de suas palavras, Maxwell já entendeu o que tinha acontecido. Você estava pensando no seu quarto da vida real e não no seu quarto alugado, certo? Maxwell perguntou e recebeu um aceno de cabeça para a resposta. Primeiro de tudo, Maxwell respirou fundo e continuou com algo chocante. Um Olof Force às 11 e um Olof It estão conectados. O que? Isaac exclamou. Como? Farei essas perguntas mais tarde, mas por enquanto. Maxwell olhou para o ar na frente dele e se curvou. Arthur, meu filho não vai contar a ninguém. Eu confio nele muito mais do que eu confiaria em mim mesma. Isaac arregalou os olhos em choque e olhou ao redor da sala, mas não viu ninguém. Witch Online capítulo 185. Legado, mítico, pérola. Na sede da Legacy Company. Arthur sorriu e fechou o computador. Por que você parou de assistir? Emilia perguntou com uma carranca. Está tudo bem. Arthur se levantou e sentiu seu corpo mais leve. Faça um relatório dizendo que o alerta do código vermelho foi porque um bug apareceu, mas Arthur o consertou sozinho. Emilia pareceu surpresa, mas assentiu, sim. Arthur colocou as mãos nos bolsos e saiu do escritório enquanto cantarolava uma música. Emilia ainda parecia confusa e se lembrava da cena de Maxwell se curvando em direção à tela. Em sua boca se moveu, mas ela não sabia o que ele disse porque não havia nenhum som vindo. Mas ela sabia que Arthur era um mestre em leitura labial, e ele deve ter entendido Maxwell perfeitamente. Emilia queria muito desesperadamente saber o que fazia Arthur tão feliz, porque mesmo ela não pode fazê-lo feliz, não importa o que ela faça. E ela começou a fazer beicinho enquanto o ciúme crescia dentro dela. Mas, ela teve que fazer um relatório falso e enviá-lo ao conselho de administração. Maxwell levantou a cabeça e viu o rosto confuso de Isaac. Agora, quer fazer perguntas? Ele perguntou, mas então lembrou a Isaac. Há algumas perguntas que eu não posso responder ainda. Isaac assentiu e ponderou qual poderia ser sua primeira pergunta, mas logo um pensamento apareceu em sua mente. Todos os outros podem se teletransportar para o mundo real também. Maxwell balançou a cabeça. Não, para entrar no mundo real, você precisa ter um Mythical VR ou MET, uma Teleportation Pearl Legacy. Mas, eu não tenho um legado, Isaac disse com uma leve gagueira. Maxwell olhou Isaac diretamente nos olhos e perguntou, você é Legacy Contender? Os olhos de Isaac se arregalaram em choque, o que deu a Maxwell a resposta. Ele deu um tapinha no ombro de seu filho e disse, porque você é apenas Legacy Contender, você não pode ficar no mundo real por muito tempo. Você quer dizer? Isaac olhou para seu próprio corpo deitado na cama. Em breve serei teletransportado para longe. Isso mesmo. Maxwell assentiu e continuou, quando você tem Legacy, você pode ficar por mais tempo, mas tem limites, já que os avatares do Witch Online simplesmente não conseguem lidar com o ar deste mundo. Isaac assentiu e então fez uma segunda pergunta. Lembra como o meu eu do mundo real cresceu 5 centímetros do nada? Maxwell assentiu e então arregalou os olhos em choque. Vê, você quer dizer? Eu acho que é por causa do Witch Online. Qual é o significado disso? Maxwell suspirou. Depois de obter Legacy, você verá mudanças muito maiores. Porque você é apenas um candidato do legado, as mudanças são bastante brandas. Mas o legado vai transformá-lo em um ser semelhante àquele de quem você recebeu o legado. O que você quer dizer com ser semelhante? Isaac perguntou. Tipo, eu serei parecido com o dono do legado, ou... Maxwell balançou a cabeça. Não, se o seu legado dono é magro como um esqueleto, você ainda pode parecer um fisiculturista. Então o que você quis dizer? Você herdará as habilidades e a vontade do proprietário do legado. Esses estarão profundamente enraizados em seus ossos, e você não poderá se livrar deles. Se alguém receber um legado maligno, provavelmente essa pessoa se tornará má. Isaac arregalou os olhos em choque e agora ficava se perguntando se Legacy era uma boa ideia, se ele mudaria por causa disso. Todo mundo que tem Legacy tem efeitos no mundo real. Isaac perguntou, isso não vai causar um caos massivo? Maxwell balançou a cabeça. Não.
É aí que vem o Mythical VR Helmet. Arthur fez com que apenas o Mythical VR Helmet pudesse afetar o mundo real e não qualquer outro Helmet. Os usuários do capacete lendário serão muito comuns comparados aos usuários míticos. Isaac respirou fundo e assentiu. Alguma outra pergunta? Ele perguntou uma última vez. Isaac ponderou por algum tempo antes de perguntar. Por quê? Como a Witch Online está conectada com o nosso mundo? Desculpe, mas eu não posso responder isso. Maxwell disse e se levantou. Ele deu alguns tapinhas no ombro de Isaac e disse: as respostas serão reveladas no futuro. Ele começou a caminhar em direção à porta, mas logo ouviu outra pergunta de Isaac. Em Witch Online, visitei uma lua, e vi nosso mundo de lá. Isaac virou a cabeça para olhar para seu pai. Eu estava realmente na lua. Maxwell abriu a porta e deu um passo para fora da sala antes de responder sim. Bom, a porta se fechou depois que ele saiu, deixando Isaac chocado para trás. Inacreditável. Hoje, o senso de realismo de Isaac foi levantado de cabeça para baixo. Eu me pergunto se eu quero mais o legado. E se ele me mudar até que eu não seja mais. Amanhã será o torneio do legado, e apenas 15 horas antes de começar, Isaac começou a ter dúvidas. Ele colocou as mãos para cobrir o rosto e sentiu medo dele mudar para algo que ele não era. Mas então pensamentos sobre perder no torneio também surgiram em sua mente. Isso mesmo. Que chances eu realmente tenho de uma vitória? Isaac riu e balançou a cabeça, pensando que ele era tolo em pensar como se já tivesse vencido. Talvez eu devesse entrar para ganhar experiência. Ele deu de ombros, e pensamentos sobre abandonar quase completamente o torneio também surgiram em sua cabeça. Logo, seus pensamentos foram interrompidos ao ver suas mãos ficando transparentes. Ele olhou para suas mãos e as viu se tornando pixels. Estou sendo teletransportado para longe. Isaac não queria sair ainda, mas seu avatar não o ouviu e começou a se transformar em pixels mais rápido. Ele parou de lutar e esperou que ele se transformasse completamente em pixels. Seus dedos das mãos e dos pés já estavam transformados em pixels, mas então ele teve um pensamento em sua mente. Eu me pergunto, isso é possível? Ele se virou para olhar seu próprio rosto por baixo do visor e disse rapidamente, interface. Uma tela holográfica apareceu, e ele usou a cabeça para apertar o botão inventário. Ele usou os dentes para pegar um item do inventário e o jogou na cama. Era a pistola Flintlock. Sua primeira arma adequada ao lado do estilingue. Não desapareça. Ele esperava, e logo metade de seu corpo foi transformada em pixels, enquanto não havia nada acontecendo na pistola Flintlock. Ah, certo. Ele mais uma vez usou seus dentes e pegou uma bolsa de couro do inventário, e a jogou ao lado da pistola Flintlock. Era uma bolsa de couro que continha as balas da pistola Flintlock. Seu corpo logo se transformou em pixels e desapareceu completamente do Wolf Fall Seasons. Enquanto a pistola de pederneira e a bolsa de couro ainda estavam lá. Nuble/nota. Chegamos nos capítulos atuais da obra, por conta disso ficarei algumas semanas sem postar essa obra. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.